A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua vida. Felizes e agradecidos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui na sua casa. Meus irmãos, hoje nós temos uma aula muito especial. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você para a gente orar, para conversar com Deus. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós temos este encontro contigo, meu Pai, a cada domingo. Abandonamos aquilo que pode nos impedir de vir, mas não deixamos de estar aqui, porque para nós não existe nada mais importante do que estar na tua casa, te servindo, te adorando e aprendendo a tua palavra. Pai querido, eu oro por todos aqueles, meu Deus, que neste momento estão passando por apertos, dificuldades, estão passando por lutas, tempestades, que estão enfrentando enfermidades, que estão enfrentando desemprego, falta de dinheiro, desavenças. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o teu espírito de paz e de sabedoria visite cada lar agora, meu Deus, e o teu favor alcance essas pessoas. Pedimos ao Espírito Santo que nos conduza, nos dirija, porque sem Ele nada, absolutamente nada podemos fazer. E é Ele que vai nos revelar a tua palavra, é Ele que vai revelar Jesus a nós, porque é assim que Ele te glorifica. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Nós terminamos a semana passada um tema, não é? E hoje nós vamos começar um outro tema, um novo tema. E eu disse a você que esse novo tema é um tema que tem uma premissa um tanto quanto pesada. Por quê, irmão Isaías? Porque o tema de hoje, você vai entender porque é necessário que nós, para servir a Cristo, para segui-lo, nós tenhamos que percorrer um caminho que vai nos levar à morte. Irmão Isaías, não é possível que nós estamos servindo a Deus e vamos morrer. Sim, você vai morrer, mas é uma morte que você vai desejar. Ao terminar este culto, você vai dizer, de fato, eu quero passar por essa morte. O apóstolo Paulo diz que nós somos entregues à morte todos os dias. E você vai entender o que significa isso, amém? Muito bem. Então, abra aí o seu coração, abra a sua mente, porque nós vamos entender coisas importantes para o nosso crescimento espiritual. Eu sei que alguns temas, principalmente alguns temas do Novo Testamento, nós já ouvimos deveras. Elaine Cristina e Rita Alves, sejam bem-vindas. Já ouvimos deveras por muitas vezes na igreja, num culto de pregação, numa televisão, no YouTube, enfim. E muitas vezes corremos o risco de pensar que determinados temas nós já ouvimos tanto falar dele que não temos mais nada que aprender a respeito dele. Lê do engano. Porque a palavra de Deus, Odiel, seja bem-vinda. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Sempre Deus tem algo novo para lhe ensinar, mesmo que seja dentro daquele tema que você já ouviu muitas pregações sobre ele. E hoje é um daqueles temas. E eu vou passar o tema para você da nossa lição e você vai dizer que já ouviu algumas pregações, algumas mensagens e até alguns estudos, né, Isaías, a respeito desse tema, né? Mas nós vamos caminhar por outros caminhos. Nós vamos caminhar por um caminho diferente. E olha, meus irmãos, esta semana nós tivemos uma reunião importante aqui na igreja, a reunião da liderança, uma reunião dos líderes, e eu preciso trazer para você uma novidade que para mim é muito importante, para vocês, eu tenho certeza também que é muito importante. O departamento ou Ministério de Patrimônio, de Construção e Reformas da igreja apresentou um plano da construção da nova sala de estudos, né? Uma sala onde nós vamos estar, não aqui aberto, sujeito aos intempéries do tempo, ao barulho da rua, ao som, não é? Muito embora o ambiente seja um ambiente bacana, agradável, mas a gente precisa de um ambiente mais fechadinho, climatizado, onde a gente tenha mais conforto, comodidade, e aí a gente possa demorar um pouco mais
nos estudos com mais tranquilidade, tá certo? Então, até este semestre nós teremos essa nova sala de estudo climatizada para que a gente possa assistir. Mas ela não vai servir apenas para a escola, vai servir para encontros de jovens, adolescentes, encontros e reuniões, enfim, vai nos servir de uma forma maravilhosa. Então, irmãos, isso é importante que a gente saiba, porque isso é o crescimento da obra de Deus, é o crescimento do reino de Deus, o crescimento da sua casa aqui neste bairro chamado Candeias. Muito bem, então olha só, eu quero que você abra aí a sua Bíblia agora, nesse momento, no livro de Mateus, no capítulo 16, e o versículo 21 em diante. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, ou seja, pegou no braço de Jesus e o chamou à parte e começou a repreendê-lo. Parece um pouquinho audacioso demais, não é, irmão? Chamar Jesus ao lado assim e fazer uma reprimenda ao mestre. E diz o texto que Pedro, tomando Jesus de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser, e a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Jesus disse que nós lemos aqui agora, para segui-lo, teríamos que fazer duas coisas. Duas coisas. Você quer ver aí no seu texto? Se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém deseja me seguir, não é, Xande? Se alguém quiser vir depois de mim, eu vou e ele vem atrás de mim, me seguindo. Se alguém quiser me seguir, ele tem que fazer duas coisas, não é isso, Rejane? E quais foram as duas coisas que ele disse? Como? O que é que diz o texto? Se alguém quiser acompanhar, leve-se a si mesmo. Muito bem, então ele tem que fazer duas coisas, não é? O que é que ele tem que fazer? Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quando Jesus diz que para segui-lo, note, todos nós somos seguidores de Cristo. Presta atenção nas palavras, presta atenção na observação e na interpretação. Ele diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, ou se alguém, em outra versão, se alguém quiser seguir-me, ele vai ter que fazer duas coisas: negar a si mesmo
tomar a sua cruz para poder me seguir. A pergunta que eu lhes faço é: Zé, essa abordagem de Jesus, ou esta condição que Jesus apresenta, ela é opcional ou ela é imperativa? Ou seja, existe uma outra opção para seguir Jesus? Ou seja, ele deixou margem para que pudéssemos fazer outra coisa que não fosse negar a si mesmo ou tomar a nossa cruz e segui-lo? Ele deixou margem para outra coisa? Por exemplo, eu poderia fazer, quem sabe, doar os meus bens aos pobres, não é? Eu poderia vender tudo que tenho e distribuir com as pessoas necessitadas, ir para o hospital do câncer, né, Alexandre? E socorrer aquelas pessoas, estar diariamente visitando os doentes, os enfermos, orando por elas, socorrendo na necessidade, financiando os seus projetos para que elas tenham uma vida econômica, financeira melhor. Enfim, Jesus deixou margem para que quem quiser segui-lo fizesse outra coisa e ele aceitaria ser seguido por essa pessoa? Ou isto que ele diz aqui é imperativo? Ou seja, se não fizer isto, não pode me seguir. Na minha concepção e na concepção de todos os estudiosos e todos aqueles que já passaram pela conversão e pelo novo nascimento, sabem que isso é imperativo. Ninguém pode seguir a Jesus se não renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir. Outra coisa, irmã Mara, a gente, para cumprir uma missão que alguém nos deu, um superior nos deu, nós precisamos entender a missão. Quando Jesus diz assim: negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me, todos nós, talvez, Amara, automaticamente dissesse: sim, Senhor, eu vou negar a mim mesmo e tomar minha cruz e vou te seguir, porque é esse o meu desejo, eu quero te seguir. Mas para que você faça o que é certo e obedeça o imperativo do Senhor, você tem que saber o que é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Concorda? Porque de outra forma você pode obedecer ao mestre, os seus mandamentos, seus ensinamentos, se você não conhece. Quantas vezes já aconteceu com você, comigo e com tantas outras pessoas, não é? Por exemplo, nós temos aqui um militar da reserva, Alexandre, e ele dava e recebia ordens, mas a ordem que ele dava, ele tinha que esclarecer para que o seu comandado não tivesse dúvidas na realização da ordem, porque o que ele recebeu, ele entendeu, então ele passa aquilo que entendeu. Quando Jesus diz assim: Júnior, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Júnior, sim senhor. Mas Júnior precisa entender o que é negar-se a si mesmo e tomar a cruz e seguir, porque muitas vezes nós escorregamos, nós nos esquecemos dos princípios, pastor? Princípios elementares, coisas simples, nós esquecemos, passamos por cima. Por quê? Acontece isso, irmão Isaías? Eu lhe digo, é muito simples. Autoconfiança. Você passou 10 anos na igreja, passou 20 anos, 30 anos, já está velhinho como eu, né? Porque eu já tenho 41, 42 anos de evangelho. Então, o que é que pode acontecer com uma pessoa que já está há tantos anos dentro de uma atividade, dentro de uma função? Pode acontecer o quê? Se sentir tão autoconfiante que esquecer de fazer o principal, os princípios elementares. Aquilo que ele aprendeu no começo, que foi a base que sustenta ele hoje. Entendeu? Então, quando Jesus diz negue-se a si mesmo, você vai dizer assim: eu sei o que é negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo é... eu acho. E aí,
Muitas vezes a gente esquece do que é negar a si mesmo. Por quê? Porque quando nós falamos em negar a si mesmo, ou principalmente em pecado, a gente já corre logo para os pecados capitais, aqueles que, né? O que é negar a mim mesmo? É deixar de fazer aquele pecado, é deixar de fazer aquilo que escandaliza, é deixar de fazer aquilo que prejudica e mancha o nome do Senhor e da igreja. E aí nós vamos apenas para aqueles que são pecados capitais, são aqueles maiores que todos conhecem, e esquecemos de determinados detalhes que são principais na sua e na minha vida. São coisas que ninguém vê, ninguém sabe. Mas você vai aprender isso hoje. Vamos adiante. Então, nós concordamos que é imperativo, nós concordamos que não há outra possibilidade de seguir a Jesus se nós não negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz, ok? Muito bem. Agora, negar a si mesmo é uma coisa, tomar a sua cruz é outra. E vamos então entender também o que é tomar a sua cruz. Porque você viu que ele diz, não é tomar, é tomar a sua cruz. É cada um tome a sua cruz. E aí, nós vamos entender o que é tomar a nossa cruz. E aí talvez você já está pensando aí o que é a sua cruz, né? A minha cruz é um sofrimento que eu tenho, uma luta que eu tenho, enfim, uma enfermidade que eu tenho, ou alguma outra coisa. Você pode estar pensando que a sua cruz seja isso. Sim ou não? Sim. Né? Eu também já pensei muito sobre isso. Mas vamos adiante. Olha só. Para uma pessoa, eu anotei aqui, para uma pessoa do primeiro século, da época em que nós estamos falando, que Jesus viveu e estava ali conversando com seus discípulos, quando ele disse que tomem a sua cruz e neguem-se a si mesmos, quando, nessa época, a cruz tinha um significado diferente do significado que provavelmente nós temos hoje. A cruz significava uma coisa: a morte, pelos meios mais dolorosos que existiam, dolorosos e humilhantes que existiam, morrer na cruz. Então, cruz representava a morte. Era talvez não, com certeza, a punição, a maior punição que uma pessoa poderia receber, um malfeitor poderia receber. E Moisés não seria decapitação, não seria enforcamento, não. Porque aquele elemento já estava condenado à morte. Então ele não tinha escapatória. Então, muitos deles preferiam até morrer rápido, que seria um alívio, do que ficar sofrendo para depois do sofrimento todo morrer. Mas o sofrimento da cruz era isso. Era para que aquela pessoa, aquela criatura que foi condenada à morte, ela sofresse, pagasse pelos seus crimes, né? E aí a cruz, ele não morria imediatamente, ficava sofrendo ali, né, gente? E o sofrimento era grande. Então cruz naquela época significava isso. Agora, 2022 anos depois, nós aqui hoje, a cruz tem outro significado. Os cristãos, como nós vemos a cruz como um símbolo de expiação, perdão, graça e amor, não é? De Jesus. Se a cruz está colocada numa estrada, num cantinho lá da estrada, você já sabe que alguém ali já pereceu. Por um acidente, alguém morreu. Mas a cruz que nós vemos, nós temos uma cruz dentro do templo. Uma cruz de madeira, iluminada, não é? Um objeto. Mas quando nós olhamos para ela, nós vemos o quê? Nós vemos isso aqui. É um símbolo de perdão, graça e amor, de sofrimento de Jesus, mas que transformou-se nisso tudo, em todos esses benefícios para nós. Então, a cruz representava nada mais do que a morte tortuosa, porque os romanos, segundo a história, obrigavam os criminosos condenados
a conduzirem suas próprias cruzes. Razão pela qual o próprio Jesus também conduziu e levou a sua cruz. Então, notem bem, vão pedindo aí a direção do Espírito para vocês começarem a entender coisas que não estão tão claras. Jesus carregou a sua cruz e levou até o Gólgota. Quando ele tomou a cruz dos ombros, não havia mais escapatória. Era uma decisão do Sinédrio, era uma decisão do juiz, era uma decisão da lei, que ele iria morrer crucificado. No momento em que ele pôs a cruz nos ombros e caminhou, ele caminhou para onde? Ele caminhou para a morte. Enquanto conduzia a cruz, ele estava vivo, mas ele estava caminhando para a morte. Jesus diz o seguinte: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Se você tomar a cruz, a sua cruz, para seguir Jesus, tenha certeza, essa cruz que você tomou nos ombros, você está caminhando para a morte. Você vai ter que morrer, porque a sentença já foi dada. Você aceitou. Jesus nunca escondeu de nós os custos do serviço a Ele. Ele nunca escondeu. E Ele diz que precisávamos fazer esta avaliação. Se vamos segui-lo, precisamos entender que este caminho é um caminho de renúncia completa. É um caminho de renúncia completa. É um caminho em que você vai ter que morrer todo dia, até aquele grande dia. A recompensa é grande, a recompensa é valiosa, mas o caminho é uma via dolorosa. Todo cristão que aceita seguir a Jesus, ele vai ter que carregar a sua cruz. E Jesus diz: aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque se ele olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. Olha o desafio sobre nós. Irmão Isaías, levantar a mão, seguir a Jesus, louvor, festa de batismo, celebração, Santa Ceia, beleza. Não é só isso não. É não. Tem mais coisa, vai piorar um pouquinho aqui. Eu vou piorar um pouquinho aqui para você. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus significa estar disposto a morrer enquanto segue a Jesus. O seu velho homem vai ter que morrer. Você vai ter que renunciar a si mesmo, vai ter que morrer todo dia, um pouquinho, todo dia. Todo dia você vai ter que renunciar. Não é renunciar só uma vez não, irmão Isaías. Eu já disse que não ia lá, pronto, só aquilo? Não. Você vai ter que renunciar todo dia. Isso nós chamamos de morrer para si mesmo. É um apelo à rendição absoluta. Irmãos, essa doutrina de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus é tão importante, tão relevante, que ninguém pode ser discípulo de Jesus se não fizer isso. E o próprio Jesus, ele diz aqui o seguinte, você vai ler comigo aí na sua Bíblia. Ele dedicou algumas advertências a esse tema, neste tema. Lucas capítulo 14 diz o seguinte, Lucas capítulo 14 e o versículo 26 diz o seguinte. Wagner, está comigo? Lê aí, meu irmão. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E agora? Tá fácil? Leia o 33 agora, Wagner, por favor. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Tá apertando mais, não tá? Jesus agora tá. Nós estamos lendo agora os trechos da palavra de Deus que revela de fato o custo desta missão de seguir a Jesus. Que revela de fato o peso e a responsabilidade que é servir a Cristo, que é segui-lo. Ele diz assim: qualquer um de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, aí o que significa isso? Eu tenho uma casa, vou renunciar a essa casa. Eu tenho um automóvel, vou renunciar a esse automóvel. Eu tenho muito dinheiro no banco, trabalhei muito para guardar. Eu sou vereador da cidade de Jaboatão, com Odiel, vou renunciar ao mandato? O que significa isso? Significa que não devemos ter as coisas da vida secular como prioridade acima das coisas de Deus. Em primeiro lugar o reino, e em segundo lugar todas as coisas, sejam elas acrescentadas ou não, que Deus queira acrescentar aquilo para nós ou não, mas em primeiro lugar está o reino de Deus, está aquele que entregou a sua vida por nós para nos dar a vida eterna. Porque olha, irmãos, tudo que se faz aqui nessa vida, absolutamente tudo que você faça é temporário, é passageiro e vai acabar. Eu, quando tinha 18 anos, pensava que não acabava nunca. Eu, quando tinha 15 anos, para mim o mundo não ia terminar nunca. Quando eu completei 30 anos, o negócio já começou a clarear e eu digo: Jesus, eu sei que o mundo vai acabar, tudo vai terminar. Cheguei aos 50, digo: pronto, está acabando. E agora cheguei aos 60 e vamos parar por aí. Mas a vida, ela é passageira. Não existe nada que você possa construir aqui que seja eterno. Nós investimos dinheiro, investimos força, dedicação de tempo, trabalho, às vezes até renunciamos à família, renunciamos até à igreja, renunciamos à palavra de Deus, renunciamos tudo. Para quê? Para a gente obter, para a gente ter o prazer de possuir, ter o prazer de ter as coisas. Meu Deus, como é gostoso ter as coisinhas novas, bacana. Não, isso é lindo, mas é Deus primeiro. É Deus que tem que ser em primeiro lugar. Eu não posso para conseguir obter, renunciar àquele que me colocou em primeiro lugar, dando a vida do seu filho por mim. Você está entendendo? Então quando ele diz que aquele, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, tudo quanto tem, o que é que você tem? Você tem aí a sua formação, você tem aí seu bom emprego, você tem aí sua boa casa, graças a Deus, você tem aí seu bom carro, enfim, você tem aí suas coisas, tem sua família, tem saúde, você tem tudo. E o Senhor diz: quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E o renunciar é exatamente isso. Renunciar é isso, é você colocar em primeiro plano Deus. Irmãos, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua e na minha vida, esqueça, porque o final das coisas é tudo perdido. Quando Deus está em primeiro lugar, quando Deus está na frente, não importa se você tem muito ou pouco, se você tem grande ou pequeno, ou se você não tem quase nada, ou se você não tem nada, não importa. O que importa é que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Você pode não saber ler, pode não saber escrever, pode não saber nada. Se você tiver Deus, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai ser vitorioso. Por quê? Porque a sua garantia não é aquilo que você conquista aqui. A sua garantia é aquilo que você conquista de lá. Se você conquistar o seu lugar lá, acabou. Daqui a pouco vai passar. Eu estou com 60, e Zé está com um pouquinho mais que eu, né, Zé? Pronto, entendeu? Só tem nós dois aqui na área, Zé. O resto aí tudo é menino.
Entendeu? Mas não importa absolutamente nada. Ah, tem ali, cala a boca. Abafa, né, Deus? Elias é tão jovem, rapaz. Elias tem um espírito tão jovem, né, Elias? Elias é assim, feito eu. O cara olha pra mim e diz assim, rapaz, aquele coroa ali tem, graças a Deus, né? Tem saúde. Mas isso é o nosso maior, aquilo que nós temos de maior valor na nossa vida. É aquilo que Deus nos deu e nos garantiu. De que ninguém, absolutamente ninguém, vai tomar. Porque tudo que você conquistar aqui pode perecer, alguém pode tomar, pode perecer, é ou não é, Odel? Mas aquilo que você conquista de Deus, aquilo que Deus te dá, ninguém pode tomar. Irmãos, a salvação é a coisa mais importante da vida do homem. É a salvação. A salvação é a coisa mais importante na vida do homem. O cara pode morar numa palafita. Ele pode morar numa palafita. Né? O irmão sabe o que é palafita. Pode morar numa palafita. Mas quando ele tem Deus, ele é suficiente. Ele é contente. Ele sabe que um dia, ele está no chão hoje, mas um dia ele vai estar de pé. Ele está fraco, mas um dia ele vai estar forte. Ele não tem nada, mas um dia ele já está garantido já que ele vai ter tudo. Ele está doentinho, mas ele sabe que um dia vai ter um corpo transformado e glorioso e que não há doença que vai tocá-lo. Então, quando Jesus diz: quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, significa isso. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Se Deus não estiver na frente, na sua frente, você só pode segui-lo se ele estiver na sua frente. Se ele não estiver na sua frente, não tem ninguém na sua frente. Se ele estiver atrás, você está por sua conta e risco. Mas quando você está seguindo ele, ele está na sua frente. E aí, ele na frente, esqueça. É um tanque blindado na frente, rompendo tudo para te dar a vitória, amém? Amém. Mateus 6, versículo 32 e 33. Mateus 6, 32 e 33. Anote aí, diz assim: pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmão Isaías: eu tenho que esquecer os meus projetos, as minhas visões de empreendedorismo, eu tenho que esquecer os meus objetivos de vida? Absolutamente não. Pelo contrário, você tem que se agarrar com Deus para que esses objetivos sejam realizados. Você tem que colocar Deus em primeiro plano para que aquela casa que você sonhou em ter, você ter. É você colocar Deus em primeiro plano para que aquele casamento que você sonhou ter, você ter. Está ouvindo, Arthur? Se você sonhou em ter um belo carro, se você sonhou em fazer uma bela viagem, coloque Deus em primeiro plano e Deus vai te dar, meu irmão. Mas se ele estiver nesse negócio, se ele não estiver nesse negócio, quem vai estar? É você e você. Vai perecer. Quando o negócio apertar, Senhor, ele como é? Muitos vivem priorizando seus negócios, seus planos, seus projetos, sua vida. As coisas do reino, sua fé, o seu ministério fica em segundo plano. Quantos que você conhece? Quantos? Eu não conto, eu já perdi a conta nos dedos aqui. Quantos já passaram? E quando receberam de Deus alguma coisa, aí eu estou sem tempo, a empresa está tomando muito meu tempo, e eu estou sem condições. Mas aquele que ama a Deus, aquele que tem Deus em primeiro lugar no seu coração, não tem absolutamente nada que tome o lugar dele na vida. O primeiro lugar é do meu Deus. O primeiro lugar é do meu Deus. E depois as outras coisas. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Está lá em Lucas 12, 20. Não é?
A gente esquece de tudo, esquece das coisas de Deus, da igreja, do reino, de Jesus, da Bíblia, da palavra de oração, e vai buscar as coisas. E se a vida, que é um soco, tanto faz, tá bom, como fugir, não é, Valéria? E o Senhor pediu: o que tens preparado? Para quem será? Então, renunciar e tomar a cruz é fundamental, é imprescindível para seguir Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra possibilidade. Isto é imperativo, não é opcional, é imperativo. Ou seja, você tem que fazer para poder seguir. Eu não estou fazendo não, mas estou seguindo Jesus. Tá, não. Você pensa que está, mas não está. Porque só segue Jesus quem renuncia a si mesmo e toma a sua cruz. É o que ele disse. Você pode até estar seguindo a multidão, você pode até estar seguindo a igreja, mas você não está seguindo Jesus. Na hora H, na hora do vamos ver, na hora que os anjos for separar, é onde está o risco. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse certa vez, no versículo 24 do capítulo 20 de Atos, ele disse algo importante, a gente precisa ter isso em mente. Ele disse assim, Atos 20 e 24, ele disse assim, anote: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, nada, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo podia ter o que ele quisesse. Paulo era um dos homens mais sábios que existia naquela época, mas Paulo renunciou a tudo para pregar o evangelho. Você não precisa renunciar e deixar e abandonar as coisas que você tem. Você só precisa priorizar. Você só precisa fazer a inversão da prioridade. Não dê prioridade aos seus negócios, às pessoas, à sua família. Não, em detrimento a Deus. Você tem que primeiro ser Deus e depois a família, o marido, o filho, a esposa, o trabalho, tudo, mas primeiro Deus. Você entendeu isso, irmãos? Não é eu que digo, é Jesus. Se ele não for o primeiro, você não é digno de ser discípulo dele. É porque está escrito aqui. Olha, negar a si mesmo e tomar a cruz é não viver mais para si mesmo, mas para Cristo e os seus filhos. E a Bíblia diz isso, mas a gente diz. Segundo aos Coríntios 5,15. Anote que eu vou ler para você. Segundo aos Coríntios 5,15. Olha o que é que diz. E ele, Cristo, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para quem? Para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que afirmação categórica. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo. Se você não vive mais para si mesmo, você tem que ir morrendo aos poucos. Portanto, quando você toma a cruz, você sabe que está num caminho de morte. Mas não é um caminho de morte, essa morte que a gente vê todo dia aí na televisão e no jornal, não. É o caminho de morte do seu eu. Morte das suas vontades, dos seus desejos, daquilo que você julgava ser importante, daquilo que você julgava ser o primeiro. Não é mais. Se você topar seguir a Jesus, esse é o custo. Esse é o custo. Não é só alegria, não é só festa, não é só culto do domingo. Não, é morte todo dia. A cada dia renunciar a si mesmo, às suas vontades, seus desejos, seus interesses. Olha como diz a palavra de Deus aqui, olha. Gálatas 2:20 diz assim. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que coisa linda. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz é saber que estou num caminho, estou caminhando para a morte do eu, para a morte do velho homem. Agora olha o desafio.
Olha o desafio. Você não pode, quando renuncia a si mesmo, você não pode mais buscar os seus próprios interesses. Os seus próprios interesses agora, eles ficam em segundo plano. Olha o que é que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 10 e 24. Diz assim, 10 e 24, é direto, seco. Direto e seco. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Mas tem crente que só quer ganhar, só quer fazer tudo para ele. Os outros, não, eu vou perder, e eu vou perder, eu vou tomar prejuízo. Não quer perder absolutamente nada para ninguém. Não quer meter a mão no bolso para socorrer ninguém. Eu acho vou nada. Trabalhei muito, suei muito. Não é seu mais. Não lhe pertence mais. Você tem agora que fazer a sua parte. A sua parte é essa. Mas não estou fazendo. Então é com você e Deus. Mas tem que ser assim. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o que é dos outros. Ou seja, renúncia. Negar a si mesmo. Para entender melhor o final desse versículo e essa questão de tomar a cruz, eu vou ler um texto aqui que diz assim. Todos vocês conhecem de cor, é Mateus 11, 28 e 29. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é um trecho que nós usamos para a evangelização, única e exclusivamente para a evangelização. Nunca vi crente usar para outra coisa, só para a evangelização. Mas preste atenção que é que Jesus vai falar para nós hoje. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde. Na evangelização a gente não vai dizer isso, né? A gente não diz, você tem que tomar o jugo de Jesus. O que é o jugo? Que às vezes nem o crente sabe, não é? Mas a gente não diz, porque jugo, que a gente entende, é aquilo que coloca lá nos animais, não é? E aí a gente não vai trabalhar sobre isso. A gente só diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas tem aqui uma palavra mais dura. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é suave e o que é leve? O jugo e o fardo de Jesus. Amém. Bom, mas como já é do nosso conhecimento, Cristo veio à terra para quê? Trazer um novo tempo, fazer uma nova aliança, não é? E é sobre isso que trata esse versículo, presta atenção. Cansados e sobrecarregados, vinde a mim todos que estáis cansados. Jesus falou para quem isso? Foi para mim, para você? Não, foi não. Ele estava falando para quem? Para a multidão. Amém? Amém. E nós usamos como aplicação, tá certo? Tá, demais. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é atemporal, serve para todo mundo. Mas naquela ocasião, Jesus estava falando para quem? Para os judeus ali, não foi? Muito bem. Então, cansados e sobrecarregados. O povo estava cansado de carregar a culpa pelos seus pecados e ter que se preocupar com cada mandamento que já havia sido estabelecido. Porque os escribas e os fariseus colocavam uma canga, um peso sobre o povo, que o povo não podia nem carregar. O povo já estava cansado. Cansado de quê? De carregar a culpa pelos pecados. Era pecado disso, pecado daquilo, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Enfim, o povo já estava cansado disso e não se libertava. E não ia se libertar nunca. Jesus veio para isso, para libertar o povo que vivia cansado e sobrecarregado, com a imposição dos erros, que a lei, na mão dos fariseus e dos escribas, era sobre o povo. Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Aí ele diz: ele nos alivia desse cansaço e da sobrecarga da lei. Aí ele diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Passamos a seguir os seus ensinamentos. Vemos que obedecer os mandamentos do Senhor não são penoso. Obedecer às coisas de Deus não é penosa.
Os mandamentos do Senhor não são penosos, diz o próprio texto, lá em 1 João 5,3. Você anote aí para depois você ir lá e ver. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos, né? A lei e os mandamentos de Cristo são as cargas e os fardos que não são penosos. E por isso é que Ele nos deu o Espírito Santo para nos auxiliar nas nossas dificuldades de cumprir a lei de Cristo, que está lá em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Nós já lemos isso em outro tempo. João 16:12-14, Jesus disse assim: eu ainda tenho muito que vos dizer. João 16:12-14 diz assim: eu ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá do que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir, e ele me glorificará. Então é o Espírito Santo que agora você tem, que revela Cristo a você e aos outros. É através do Espírito, porque é essa revelação de Jesus a você, a mim e aos outros que glorifica a Cristo. Porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então o Espírito Santo é quem glorifica Jesus, e Ele nos deu exatamente para isso, para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou fazer. Porque se nós não tivermos o Espírito, não cumpriremos. Sem o Espírito não há cumprimento. Sem o Espírito de Deus não tem quem consiga, porque você só consegue porque tem o Espírito. O Espírito é que lhe ajuda a cumprir a lei de Cristo. Então, quando o Senhor diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, senão você não pode ser meu discípulo, é sine qua non. Você se converteu, você é novo nascido, agora para seguir a Cristo, você vai ter que renunciar a você e tomar a sua cruz. E a sua cruz não é o seu irmão, sua irmã, seu cunhado, seu marido, seu filho, sua mulher, não é nada disso. Não é esse tipo de luta que você enfrenta. A sua cruz está em você. A sua cruz é você negar você mesmo. É você ter certeza de que para seguir nesse caminho, eu vou ter que renunciar à minha vontade, como disse o texto. É você ter que renunciar aos seus desejos, aquilo que você quer. Para quê? Para que aquele que vive em você, você não tenha mais a sua vida, mas viva a vida dele pela fé. Amém? Então, temos que morrer todos os dias. O apóstolo Paulo diz, repito, nós somos entregues à morte todo dia. Todo dia. Todo dia você se levanta e você tem que matar, você tem que morrer, você tem que renunciar a você mesmo. Para quê? Para que a vida que você vive não seja a sua vida, mas a vida de Cristo. E você só vai poder fazer isso se você permitir que o Espírito Santo lhe dirija. Eu não permito não, irmão Isaías. Eu não sei. Mas ele não está em mim? Sim, ele está em você. Mas não significa que ele vai lhe impor. Ele não é autoritário, ele tem autoridade. Mas ele não é autoritário. Ele permite que você faça a escolha. O próprio Deus permitiu que os anjos, uma terça parte dos anjos, lá na glória, quando nem pensavam em existir, não é assim, Elias? Uma terça parte dos anjos resolveu não servir a ele. Nem as criaturas criadas por ele são obrigadas a servir. Ele só quer se a sua vontade permitir, se você a sua vontade querer. Você tem que desejar ardentemente e você se determinar a agradá-lo. Porque você não adianta agradá-lo
nas obras, mas no coração você não quer. Lembram daquela parábola dos 2 filhos, não é? Quando o pai disse, nós já vimos isso há umas 3 aulas atrás, ou 4. O pai disse: filho, vamos trabalhar na vinha comigo? Ele disse: eu vou, pai. Mas não foi. E o outro disse: ah, vou não, pai. Mas depois, eu vou. Meu pai me chamou, eu vou. Então, o que é que importa? Importa é aquilo que você manifesta dentro de você, aquilo que você tem dentro. Não é aquilo que você faz e eu estou vendo, mas é aquilo que você faz aqui dentro e Deus é que está vendo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que um acontecimento fantástico aconteceu há muitos anos atrás, quando Deus mandou que o profeta Samuel fosse instituir o novo rei de Israel. Vocês lembram dessa passagem? Vá na casa de Jessé e eu quero que você consagre o novo rei de Israel. Samuel estremeceu na base, porque Saul era maior do que Alexandre, assim, desse tamanhão assim, forte, bravo, espada na mão para torar a cabeça de uma ligeira. Aí ele disse: Senhor, se Saul souber disso, eu estou perdido. Você vai na minha palavra. E Samuel disse: eu vou. E foi. Chegou na casa de Jessé, né? Ele olhou todos eles, tudo era bonito e preparado, parecia rei mesmo. Mas o Senhor disse: não é este homem. Disse: quem é? Chamou, Davi veio. Quando Davi chegou, que ele olhou, Davi talvez do meu tamanho, mas está pequenininho, né? Então, vá se ligando aí, irmão, nas coisas pequenas, que Deus usa as coisas pequenas também, fortemente. Então, olha só, você pode ser pequenininho, pode ser como for, não importa não, mas Deus pode te usar poderosamente. Então, olha só, e aí quando Davi chegou, que ele olhou, o Senhor disse: esse é o homem. Aí Samuel ficou sem entender. E aí Deus falou para Samuel claramente e disse: Samuel, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o interior. Então não importa o exterior, o que importa é por dentro, é a motivação. O que é que motivou você a fazer? Né? O que é que motivou você a realizar? Foi o número de seguidores? Foi os aplausos? Foi, enfim, sei lá, aquilo que o eu, que não foi renunciado ainda, gosta tanto. Foi isso que motivou? Então não teve valor para Deus. Mas quando você nem sabe, mas a gente não viu, mas alguém está fazendo, né, Deus? É desse jeito. Mas Deus está vendo. Aí ele, que vê em secreto, te exalta em público. Está vendo? Ninguém viu. E aí depois, ué, quer dizer que foi ele, foi. Aí Deus exalta em público. E é desse jeito, sabe, irmãos? É claro que o que eu estou falando aqui vai de encontro totalmente com os conceitos do mundo. As coisas não são assim, você tem que fazer e as pessoas têm que ver. Você tem que, né, se apresentar, enfim, tem uma série. Bom, mas isso não é um assunto que nós vamos tratar agora. Mas nós vamos tratar disso também, viu? Nós vamos tratar. Nós vamos tratar de muitas coisas. Irmãos, deixa eu dizer aqui, eu estou encerrando aqui a aula. Você que está aí, Jonas, estamos encerrando aqui já, Jonas. Olha só, deixa eu te dar aqui só uma informação. Quando essa nova sala foi inaugurada aqui na igreja, essa nova sala de estudos, né, que eu falei para vocês no início, foi inaugurada, a Igreja Batista Candelária vai entregar para vocês algo tão precioso que vocês não vão receber e não vão escutar em lugar algum, em nenhuma igreja. Irmão Isaías, você pode dizer isso? Não, eu posso, não, eu lhe garanto. Eu lhe garanto. Eu lhe garanto que o que você vai receber é algo tão profundo e tão precioso que você não vai escutar em nenhum outro lugar, nem na internet, nem com, sabe, aqueles teleevangelistas. Você não vai escutar, você só vai escutar aqui. Como é que você garante isso? Eu lhe garanto porque desde novembro de 2021, que o irmão Isaías é aluno do Instituto Bíblico de Estudos em Israel. Desde novembro eu estou estudando.
com o Instituto Bíblico lá em Israel. Eu tenho aprendido e tenho visto coisas que fantásticas, sabe, irmãos? É você estudar a Bíblia hebraica, a Bíblia no original, como ela foi escrita e para quem ela foi escrita. Alguns códigos que nenhum de nós não faz o menor sentido para a gente. Portas do inferno, fundo da agulha, 153 peixes. Por que 153 e não 150, 100 peixes? Tantas coisas que eu e você não faz o menor sentido para a gente. Mas para aqueles que estavam ali, para os judeus, fazia todo sentido. Você vai aprender coisas incríveis, desde Gênesis até o Apocalipse. Mas é coisa que você vai aprender aqui. Portanto, espera que surpresas grandiosas vêm por aí, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guarde. Vamos ficar de pé para a gente encerrar e agradecer a Deus por esse tempo que nós passamos juntos aqui. Você, meu irmão, que me acompanhou, Leandro, lá do Rio de Janeiro, vocês aí que estão em todas as partes do Brasil e do mundo, nos acompanhando, ligados por esta plataforma chamada Facebook, ligados na mesma fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe.